Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, quando se fala da vida após morte, muita gente ainda tem problemas, pois a Bíblia nos informa que ao homem só é dado morrer uma única vez, seguindo-se o juízo. E, na verdade, algumas pessoas, eu não sei se estão vendo muita Netflix e viram Ghost, e aí acreditam que alguns podem voltar. E aí o que acontece? Mandaram um vídeo para nós aqui, eu gostaria de conferir com você aqui, tela cheia, tá bom? E você vai entender que eu vou falar e a gente vai fazer o comentário logo depois. Confere comigo aí. ¡Quítate, Noé! ¡Quítate, Noé! ¡Feliz, tía! ¡Tú estás feliz! ¡Tú estás feliz! ¡Tú estás feliz, tía! ¡Tú estás feliz, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias por manifestarte, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias! ¡Gracias por manifestarte, tía! ¡Te amamos! ¡Te amamos, tía! ¡Te amamos, tía! ¡Te amamos! Tía, te amamos, tía. Gracias, tía, gracias. Gracias, tía, gracias. Gracias, tía, gracias. Então, meus queridos irmãos, você viu aí? O cavalete que estava segurando as flores começou a balançar e a pessoa começou a conversar. E aí, você está feliz? E aí a gente não sabe se foi o ventilador com o seu vento forte que fez balançar, porque o outro arranjo de flores estava ali quietinho. E aquele outro começou a balançar. E a pessoa começou a conversar com o arranjo de flores. Tem doido para tudo, né, irmão? Vamos falar a verdade. Mais uma vez a gente chega a um denominador bíblico que não tem como a gente acreditar que depois de morta a pessoa fique manifestando num buquê de flores, num animal, voltando no corpo de uma outra pessoa. Nós não cremos assim. Eclesiastes, capítulo de número 9, escrito está, versículo de número 3, escrito está, capítulo 9. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvários no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Versículo de número 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Pode ser que alguns caiam no esquecimento, sim, depois da morte. Já outros sempre serão lembrados, mesmo porque o sentimento em vida é tão forte que mesmo depois de morto, as suas obras ainda falam para os que estão vivos. É o que nós chamamos de legado. E aí a pergunta é, o que você tem deixado para a sua posteridade? Ah, pastor Paulo, você está ficando meio doidão. Tô não, irmão. Abra sua Bíblia junto comigo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Você vai ler comigo.
escrito está. Versículo de número 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ele não está falando que o defunto está falando, mas as suas obras, os seus feitos em vida, mesmo depois da sua morte, continuam a falar. Só que as pessoas estão confundindo, acreditando que alguns mortos podem voltar. Você lembra de João capítulo 9, do ceguinho? Que os discípulos perguntam, e aí, Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? O que os discípulos estão perguntando para Jesus? Porque uma criança que nasce cega, qual é o pecado dentro do ventre da sua mãe para ganhar uma sentença de juízo tal? Ou eles estão falando de uma vida antes daquela? O que o judaísmo chama de Gilgul, ou seja, a alma desce, passa um tempo na terra, ela volta para Deus. Se não cumpriu todo o propósito que deveria ter cumprido na terra, ela volta outra vez à terra. Não é todos no judaísmo que acreditam nisso. É interessante a gente conversar sobre essas coisas, porque tem pessoas que elas guardam roupa, o último vidro de perfume, e elas idolatram aquilo. Elas não desfazem a última questão de comportamento ali no quarto da pessoa, e elas criam daquele lugar um altar para a sua memória e para reverenciar aquele que se foi. Querido irmão, só Deus pode nos consolar diante das nossas perdas. Só o Espírito Santo pode tratar. A perda de hoje e daqui a 10 anos, o peso é o mesmo. A gente aprende a conviver com a dor. Eu respeito a sua dor. Eu respeito a sua dor. Eu sinto a minha dor da perda da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, lá em 95, do meu pai em 2004, da minha mãe em 2009. Eu sei o que é perder, mas eu não posso idolatrá-los. Eu guardo na boa memória do meu coração, da minha mente, os bons momentos, os ensinamentos, o tempo da oração, o tempo da leitura bíblica, o tempo dos bons sorrisos, os tempos dos bons almoços, em que junto à mesa nós conversávamos e mantínhamos a nossa memória. Lembrando, tudo aqui na terra passa. A nossa alma que é eterna, o nosso espírito é eterno. E ele volta-se para Deus. E no dia do juízo, a gente vai seguir o caminho. Ou salvação eterna ou condenação eterna. Só que o problema é que tem muita gente que ainda não entendeu, mesmo sendo cristão, que os mortos não podem voltar. Na morte não tem indústria, não tem comércio. Diz Salomão. Segue-se o juízo. Os mortos já tiveram a sua oportunidade em vida. E a pergunta para você é, vai parar a vida? O que você pode extrair de bom como memória dessa pessoa que você tinha um sentimento, tinha afinidade, tinha relacionamento consanguíneo? Eu respeito a sua dor, volto a repetir. Todavia, prestemos atenção, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Até Abraão, Isaac e Jacó. Está lá no Novo Testamento. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Sou eu o Deus dos vivos e não dos mortos. Que Deus abençoe a sua vida. Se você passou por alguma perda, meus sentimentos a você, respeito a sua dor, conte com a minha oração. Todavia, lembrando-se que morreu, segue-se o juízo. Respeitando a sua dor, ele segue o juízo. O que você está fazendo com a sua vida, com a sua oportunidade? Essa é a pergunta de Deus para você. O que você está fazendo com a sua oportunidade? Porque daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Seja pelo arrebatamento, ou seja de uma forma pessoal que Deus nos chamar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esse foi mais um Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com.
Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.